Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, então deu para todo mundo descansar um pouquinho, né? Esse recesso. Não foi um recesso muito longo, mas pelo menos deu para a gente descansar. É, é um prazer estar de volta, né? Eu acho que vocês já estão sabendo que aconteceram algumas mudanças na escola em relação ao quadro de professores. Alguns já foram, não voltaram mais, né, para a nossa escola, pelo menos por enquanto. Houve a mudança de alguns professores, como de geografia, como de artes, certo? Então, houve a saída de alguns professores de ciências também, a professora Gilmária, infelizmente. Então, a gente sabe que vai, quando vocês voltarem, né, para a escola na próxima semana, e essa mesma já serão outros professores que vão estarem lecionando no lugar de alguns professores, certo? Então, é dessas mudanças que a gente está se referindo. E na semana que vem é tão interessante que vocês votassem, porque mesmo a gente estando durante a pandemia, né, a gente vai ter um momento bem divertido que vai ser a questão da preparação da semana do estudante. Então, se vocês votarem, vai ser uma semana muito agradável na semana que vem de forma presencial. A gente vai fazer aquelas brincadeiras, claro que nem todas, né, para vocês não terem tanto contato, mas que realmente vai ser algo importante para que a gente possa ter pelo menos um momento pelo menos um momento de diversão, um momento de lazer e que realmente a gente possa se confraternizar, né, pelo menos em um ano tão turbulento que é o último ano de vocês. Então, na semana que vem, realmente eu espero que vocês voltem na segunda-feira. A sala de vocês é grande, né? A gente vai ver como é que a gente vai organizar no dia do estudante, que é na quarta-feira, ou vai ser na terça ou na quarta-feira que a gente vai fazer essa atividade diferenciada para que realmente vocês possam ir para a escola e a gente possa fazer também uma atividade diferenciada para realmente chamar a atenção, para que vocês voltem para a escola e a gente também possa, além de ter um conteúdo diferenciado, né? A gente também vai ter um dia de brincadeiras em um ano tão difícil como o que a gente está tendo. Então a gente quer, né? Nós queremos então que vocês voltem na próxima semana de forma presencial, para que realmente a gente possa fazer uma semana do estudante agradável, que seja boa. E eu estou feliz, né, por não ter saído da turma de vocês e nem terem mudado o meu horário, porque eu disse, eita, né, eu iria para o Quitéria, seria a minha outra opção, né, mas eu fiquei então no Cônego. Então, pessoal, é um prazer realmente que a gente tenha ficado juntos e eu espero que realmente a gente possa aproveitar esse finalzinho de ano para que a gente possa fazer um bom proveito, que a gente realmente possa realmente ter uma boa atividade a ser desenvolvida nesse finalzinho de ano letivo, já que o ano que vem vocês não estarão mais na escola, né? Irão para o Quitéria ou para outra escola, mas a gente deseja boa sorte para vocês, mesmo que não seja na nossa escola. Então, pessoal, é isso que a gente vê e a gente vai dar início dessa forma com a nossa aula. A nossa aula, então, de história, né? Hoje, como vocês estão ainda sem aula no nono ano B, tem alguns alunos do nono B que vão entrarem. Até agora só entrou um aluno, acho que não vai entrar mais ninguém, porque vocês estão sem aula, né? Por enquanto, até que os professores sejam colocados no grupo, e aqueles que já se despediram, né, como a professora Janaína, a professora Gilmária e outros professores também, né, infelizmente não vão fazer mais parte da nossa escola, né, pelo menos por enquanto. A professora Gilmária ela ficou apenas no turno da noite e a professora Janaína ela realmente não vai ensinar mais a disciplina de geografia. Quem vai ficar com geografia com vocês é uma professora que ela era do Quitéria, agora ela está aposentada. É uma professora chamada Socorro, certo? Depois vocês vão conhecendo ela. E a partir de agora a gente vai dar início ao nosso conteúdo de história, que é uma continuação do conteúdo anterior. E eu vou tentar fazer de uma forma bem rápida para que realmente não se torne tão cansativa a nossa aula
E deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver? Normal? Eu estou enxergando perfeitamente e ouvindo também. Ok. Olha aqui, então veja, pessoal. Então, o nosso conteúdo ele vai pegar o finalzinho da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, que eu quero iniciar de forma presencial com vocês na semana que vem. Nós vamos iniciar o conteúdo falando sobre os governos totalitários. Os governos totalitários que a gente iniciou antes do recesso escolar é um período que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, entre a Primeira Guerra e entre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos dizer que quando acabar a Primeira Guerra Mundial, muitos países eles ficaram arrasados, perderam as fábricas foram destruídas, as plantações foram destruídas, a população estava passando fome, a população também estava desempregada, e a gente vai dizer que realmente a população daqueles países que perderam a guerra, como a Alemanha ela foi humilhada no final da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha, a população estava passando fome, a população estava desempregada, a Alemanha ela foi obrigada a devolver os territórios que tinham sido conquistados durante a guerra, a Alemanha ela não poderia ter uma aviação, não poderia ter uma força marítima, não poderia ter um exército com mais de 100 mil homens. E a partir daquele momento, a gente começa a perceber que não foi apenas a Alemanha que ela foi humilhada, né, com o final da Primeira Guerra Mundial, quando foi assinado o Tratado de Versalhes, e a gente vai dizer que também outros países foram prejudicados. Nós vamos ter Portugal, que não venceu, não participou nem da guerra, né, de forma direta. Nós vamos ter também a Espanha, nós vamos ter também a Itália, que a Itália ela participou da guerra, lutando ao lado dos países que venceram, mas também não recebeu nada em troca. E a gente vê que esses quatro países, a população desses quatro países, elas vão ficarem revoltadas com a situação de pobreza que estavam vivendo e eles então decidiram fazer o quê? Nós vamos dizer então que eles decidiram estabelecer, principalmente, olha aí, veja os problemas que eles estavam passando depois da Primeira Guerra. Dívidas, fome, miséria, a inflação, que é o aumento do preço, o desemprego, cidades que foram então destruídas. Nós vamos ter também milhares de mortos. Nós vamos também ter edifícios destruídos pela guerra. E a gente começa então a perceber que durante essa Primeira Guerra Mundial, os países então eles começaram a piorar, principalmente depois que os Estados Unidos sofreu uma grande crise em 1929, onde os bancos faliram, muitas pessoas ficaram desempregadas e a economia do mundo passou por uma grande crise. É nesse momento em que várias pessoas surgiram no mundo, principalmente lá na Europa, prometendo resolver todos os problemas da sociedade. E é nesse momento que vão surgirem os governos totalitários. E afinal, o que é um governo totalitário? É um governo que ele é autoritário. Como é que uma pessoa ela aceita um governo totalitário? Vamos supor, por exemplo, nós temos então aí lá na Alemanha. A Alemanha ela ficou arrasada com o final da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente a população ela estava passando o quê? Ela estava passando fome, estava passando pela miséria. E surgiu um homem prometendo que se ele chegasse no poder, ele iria resolver todos os problemas da sociedade. E é com esse objetivo que Hitler ele vai receber o apoio da Alemanha e ele vai chegar ao poder. Então, em vários países do mundo, surgiram governos totalitários, que são autoritários, onde eles prometiam de que se eles chegassem ao poder, eles iriam resolver todos os problemas do mundo. E é nesse momento que a gente começa então, a perceber aí quais são as características então de um governo totalitário. Um governo totalitário, deixa eu ver se volta, eu acho que a tela travou aqui. A gente vê então aí que o governo totalitário ele tem várias características. Nós vamos dizer que um governo totalitário ele é um governo autoritário, um governo centralizado em apenas uma única pessoa. Vamos dizer que ele também é nacionalista,
O que é um governo nacionalista? É um governo que ele valoriza mais a sua cultura do que propriamente a cultura dos outros. E a gente vê que quando isso é normal, é, a gente vê que quando isso é normal, tudo bem, né? Tranquilo. A gente vai então dizer, por exemplo, que a aula então ela vai ser, que ela vai acontecer de uma forma normal no sentido de quê? De eu gosto da bandeira, eu gosto do hino, eu gosto do clube de futebol, tudo bem. Eu sou nacionalista, né? Patriota. Mas no momento em que eu sou nacionalista, significa que eu valorizo mais o meu povo e considero ele melhor do que os outros dos outros países. E então a gente vai dizer que o nacionalismo é algo realmente muito importante, né? A gente vê que o patriotismo ele é importante e ele é necessário. Que eu gosto do hino, eu gosto do jogo, mas quando eu me torno nacionalismo exacerbado, nacionalista é uma pessoa que valoriza o seu povo. Agora, se ele for demais, ele já se torna um preconceito. É um povo que valoriza mais o seu do que os demais. Nós vamos dizer que só é permitido existir um único partido político. Nós vamos dizer que ele é antiliberal, ou seja, ele é contra a democracia. Ele também é militarista. Ele é a favor do uso da força política contra a população. Ele também organiza jovens para lutarem em seu nome. Vamos dizer que também existe o culto ao líder, ou seja, o que é o culto ao líder? O culto ao líder, a gente vai dizer então que esse culto ao líder vai ser um culto que, onde o líder desses partidos políticos, eles principalmente lutavam para transformarem a sociedade, para que aquele líder ele fosse conhecido como um maioral, como uma pessoa mais importante. E principalmente eles queriam expandir o seu território. Então vejam, quando a Primeira Guerra Mundial ela acabou, muitos países ficaram decepcionados, ficaram arrasados, ficaram passando fome. Então naqueles países surgiram homens que prometiam de que se eles chegassem ao poder, eles iriam resolver todos os problemas daquele país. E é nesses países que vão surgir então governos totalitários, que eram governos de pessoas que eram contra a liberdade, contra a democracia e principalmente, além de serem contra a democracia, eles também eles eram autoritários. Eles perseguiam qualquer pessoa que era contra o seu governo. E onde é que nós tivemos governos totalitários? Tivemos na Itália, nós tivemos também, além desse governo da Itália, nós vamos ter o governo lá na Rússia, que é o stalinismo, vai ser o primeiro governo totalitário, que ele era organizado por Stalin. Nós vamos dizer também o fascismo lá o fascismo na Itália. Nós vamos dizer então que alguém que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver qual é o código da sala. Carol não está conseguindo entrar. Então, pessoal, a gente pode ver então que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, muitos países ficaram decepcionados porque perderam a guerra, porque ficaram arrasados, e eles então decidiram então apoiar pessoas para organizarem o seu país e que essa pessoa ela resolvesse tudo o que existia de errado naquele país. Por exemplo, nós vamos dizer que depois da Primeira Guerra Mundial, muitos países eles começaram então a surgirem os chamados governos totalitários, que são governos autoritários em que
é uma pessoa que organiza aquele país. Não existem outros partidos políticos naquele país. Ele é contra a democracia e ele também é a favor do uso da polícia para controlar qualquer manifestação contra ele. Então, essas são as características de um governo totalitário. O primeiro governo totalitário surgiu lá na Rússia, durante o governo de Stalin, no qual ele perseguia quem era da oposição ao seu governo. Nós vamos também ter o fascismo. O fascismo, então, ele surgiu na Itália. Ele era organizado, então, por Mussolini. Mussolini, então, ele criou o chamado Partido Nacional Fascista em 1919. Esse partido, ele tomou o poder em Roma a partir de um movimento que ele fez de 50 mil pessoas, que foi a Marcha sobre Roma. E a gente vai dizer, então, que esse partido fascista, ele é um partido autoritário, é um partido contra a democracia, e ele também é um partido que controlava os trabalhadores. Então a gente vai dizer que o fascismo, ele é um governo, então, autoritário. Um partido, então, onde realmente ele usava a força política para controlar o povo. Rod, Oi? meu celular tá bugando aqui, tá saindo da aula. Sozinho. Eu vou ver se eu consigo entrar pelo outro. Eu só não queria saber como que eu faço para acessar o link das aulas do senhor. Pronto, pessoal. Então a gente vê que essas são as características do partido então fascista. O partido então fundado, organizado por Mussolini na Itália. Ele era autoritário, contra a democracia e era também a favor do uso da força política, né, e militar, né, dos policiais contra a população. Nós vamos também ter o nazismo na Alemanha. Nós vamos dizer que lá na Alemanha surgiu então esse partido nazista, organizado então por Hitler, um soldado que tinha lutado lá na Primeira Guerra Mundial. E a gente então vai dizer que é nesse momento que eles então passaram a realmente a lutarem. Deus. Então, pessoal, a gente vai dizer então que os governos totalitários que se espalharam lá pelo continente europeu são governos autoritários em que a população apoiaram esses partidos acreditando que realmente eles iriam resolver todos os problemas que tinham surgido naquele país depois de ter iniciado a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai dizer como é que uma população ela apoia uma pessoa autoritária, uma pessoa que é a favor do uso da polícia para controlar o povo então daquele país. A gente vai dizer que depois da Primeira Guerra Mundial, o continente europeu, a França, a Itália, a Alemanha, eles estavam desesperados porque eles estavam passando por fome, estavam passando então pela miséria. Então, para eles, a única solução para resolver os males daqueles países era colocar uma pessoa realmente firme, uma pessoa que tivesse palavra e que realmente ele colocasse em ordem no seu país. É a partir desse momento que a gente vê que a população ela não acreditava no socialismo da Rússia, ela deixou de acreditar no capitalismo, ela deixou de acreditar principalmente na democracia, no direito de escolha. Então esses países eles passaram então a colocarem pessoas extremamente autoritárias. Lá na Itália surgiu o fascismo, lá na Rússia surgiu o stalinismo, que é um governo autoritário. Um regime totalitário, o governo totalitário é um governo autoritário, onde a população ela não tem direito de expressar opinião e se ela falar, ela vai apanhar. E só é permitido também existir um único partido político, que é aquele que governa o país. E a gente vai dizer também que existe o fascismo, o nazismo.
o nazismo ele foi um governo totalitário que ele surgiu então na Alemanha. Como é que a gente vai estudar então esse governo nazista lá na Alemanha? Nós vamos dizer que a Alemanha foi o país que mais sofreu com o final da Primeira Guerra Mundial, né? Porque realmente, além de ter perdido a guerra, foi obrigado a assinar um acordo chamado de Tratado de Versalhes, no qual perdia todos os seus direitos. Teve que devolver terras conquistadas, teve também, além de devolver essas terras, também, além de devolver essas terras, então, a gente vê que não poderia ter um exército grande, teve que pagar uma indenização aos países que venceram a guerra, e a gente vai dizer, então, que a população na Alemanha, ela estava arrasada, estava desempregada, passando fome, muitos tinham ficado sem casa, e a gente vai dizer que surgiu um homem realmente muito forte, que realmente sabia falar com as pessoas, que era chamado então de Adolf Hitler. E Adolf Hitler então, que tinha sido um soldado, que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial na Alemanha, ele decidiu então fundar, assumir o poder em um partido dos trabalhadores da Alemanha, e nós vamos dizer que é ele então que vai dar início a um governo realmente terrível, muito autoritário, que perseguia quem não era alemão, que era o governo de Adolf Hitler. Então veja que a própria população da Alemanha aceitaram colocar Hitler no poder, porque ele prometia resolver todos os problemas que a Alemanha ela tinha desde a Primeira Guerra Mundial, como a fome, o endividamento. E a gente vê então que Hitler, né? A gente vai falar um pouquinho sobre Hitler, que ele era da Áustria. A gente vai dizer então que ele era da Áustria. Depois, o sonho dele era se tornar um músico, um pintor. Ele não conseguiu. Então, ele foi para a Alemanha se tornar um soldado, lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele era tão ruim que ele levou deram um tiro no capacete dele de metal e o tiro não atravessou, né? Por ser de metal, ser de ferro, né? Conseguiu resistir. E a gente vê então que Hitler, quando ele sai da Primeira Guerra Mundial, ele vai ficar com muita raiva dos países que venceram a guerra e ele então decidiu chegar ao poder na Alemanha, prometendo resolver todos os problemas que os alemães tinham desde a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente ele tentou tomar o poder através da força na Alemanha, não conseguiu, e a gente vai dizer que no ano de 1923, Adolf Hitler ele criou um livro chamado Minha Luta ou Mein Kampf, e esse livro chamado Minha Luta ou Mein Kampf, ele serviu para quê? Principalmente a gente vai dizer que esse então livro Minha Luta foi nele que ele criou as suas principais ideias do nazismo. Quais eram as ideias do nazismo? Primeiro, eles eram autoritários. Eles não eram a favor da democracia. Eles também diziam que o povo alemão, que a raça ariana, ela é superior aos demais. E o terceiro fator é que eles então odiavam os judeus, que eram chamados de povo semita. Por que os judeus então, os alemães odiavam os judeus, né, durante a Segunda Guerra Mundial? Nós vamos dizer que os judeus é um povo que descende de Sem, filho de Noé. Por isso que eles são chamados de povo semita. Nós vamos dizer então que os alemães, eles culpavam os judeus por terem perdido a Primeira Guerra Mundial. Mas por que é que eles culpavam? A Alemanha, ela tinha 1% da população da Alemanha era judia, só que esses judeus, eles eram muito ricos. Então os judeus, eles não quiseram dar dinheiro nem emprestar, né? E principalmente eles não quiseram dar dinheiro para a Alemanha vencer a Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha, ela continuou colocando a culpa nos judeus por terem perdido a Primeira Guerra Mundial. A gente vê que o ódio deles era tão grande que ainda hoje existe. De que forma? Todo mundo já teve um porquinho, um miaeiro em forma de porquinho, não foi? Aquele miaeiro, ele foi criado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, quando, por exemplo, foi criado um miaeiro em forma de porco, porque os judeus, eles consideram a carne do porco impuro, né?
porque os espíritos mal foram colocados dentro do porco, e também a gente tem a questão da cobrança de juro, não é? Por isso que é colocar dinheiro. A cobrança de juros ela é considerada errada pelos judeus, né? Então a gente vai dizer que é a partir desse momento que a gente vê então que o nazismo ele se consolidou, ele se formou como um governo totalmente autoritário, racista, preconceituoso, que matava não apenas os judeus, mas ciganos, deficientes físicos e mentais, homossexuais, todos então eram mortos por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que os governos totalitários eram governos autoritários que não eram a favor da democracia, eram a favor de quê? Já que eles não eram a favor da democracia, eles eram a favor de quê? Se uma pessoa estiver fazendo uma manifestação atrás dos seus direitos, ele vai ser morto, né? E esses governos totalitários, eles chegaram no poder por quê? Porque a população estava desesperada e tiveram que apoiar essas pessoas na intenção de resolver todos os problemas do Brasil, né, do mundo. A gente já estava contextualizando com o Brasil. Vamos dizer, a gente sabe que o nosso presidente tem ideias autoritárias, né? E a gente pode dizer que mesmo ele tendo ideias autoritárias, a gente vai dizer que na semana passada, uma semana exatamente, né? Ele estava apoiando, estava em uma reunião lá no Palácio Planalto com a presidente, né, do partido neonazista lá da Alemanha. E a gente fica um pouco estranho, né? Como é que na Alemanha uma neta do ex-ministro de Hitler, ela, vamos dizer assim, são odiados na Alemanha, né? Eles têm vergonha daquele povo neonazista, e aqui no Brasil ele vai ser adorado, né? Ela foi adorada, teve fotos, tudo mais. E a gente vê então que Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado então polícias para realmente perseguirem quem era contra o seu governo, que era a SS, Seções de Segurança, e a Gestapo, que era a Polícia Secreta do Estado. Né? Então a gente vê que esses governos totalitários, as pessoas apoiaram porque elas não tinham outras soluções. E elas também não achavam que esses governos eles fossem tão mal, que eles fossem matar tantas pessoas. Eles achavam então apenas que realmente eles eram pessoas rígidas que fossem colocar ordem naqueles países. Nós vamos dizer que existe alguma diferença entre o governo autoritário, fascista e o nazista? Existe. Os dois são autoritários, usam a força política para Weldes, tu vai controlar o passar a povo. atividade? Vou. Que eles então que eles usam a força política para controlar a população, mas a gente pode dizer também que o nazismo ele é racista, né? Diferentemente do fascismo lá na Itália. E só para a gente finalizar então a nossa aula, vocês vão observar então aí que durante esse governo, deixa eu ver se está aqui, tá. Durante esse governo, Hitler então ele afirmava principalmente que o povo alemão ele era superior aos demais, que é a raça ariana. Ele odiava os judeus, ele proibia que os judeus tivessem direitos, ele matava deficientes físicos e mentais, ele também fortalecia o seu poder, ele buscou conquistar outros territórios. A educação ela era controlada também pelas ideias nazistas. Nós vamos dizer que a escola também ela era militarista e racista. Havia também uma propaganda dizendo que Hitler era uma pessoa boa. E a gente vê que Hitler ele controlava as artes, a música, a literatura, até mesmo a pesquisa. Ela transmitia as ideias de Hitler durante a guerra. E a gente vê que também havia censura. Tudo que era contra as ideias de Hitler era censurado. A gente vê então, por exemplo, que 500 meninas, né, que eram negras, foram retiradas do útero delas, esterilizado, né, para que a esterilização, para que realmente elas não pudessem ter mais filhos.
E a gente vê também aqui, outros crimes foram provocados, né? Hitler, ele tinha um médico que era chamado Joseph Mengele, que ele morreu aqui no Brasil escondido, com identidade falsa. Ele morreu em Bertioga, São Paulo, lá na beira da praia. E a gente vê que ele, então, quando ele faleceu, foram encontradas cartas dele dizendo que o povo brasileiro se pareciam mais com macacos. E a gente vê que isso, né, puro racismo. E a gente vai dizer então que ele era chamado o anjo da morte. Ele gostava de costurar os gêmeos um no outro, nas costas, né, para que realmente fossem gêmeos siameses. Ele gostava de colocar tinta nos olhos das crianças para ver se conseguia mudar. Muitos tinham hemorragia e morriam. Ele também colocava o sangue de um irmão para o outro. Nem todo irmão tem o mesmo tipo sanguíneo, né? E acabava que muitos acabavam morrendo. Principalmente vocês devem ter estudado com a professora de ciências Jumária ou com a que vai entrar daqui a 10 minutos no nono A, que é a professora Gretchen. Ela então deve explicar a questão genética. Vamos dizer que eu tenho sangue A positivo. Eu não posso receber sangue de O negativo, de AB, por exemplo, se o meu sangue ele vai coagular e eu posso morrer, uma hemorragia, né? Aqui os gêmeos costurados, vamos dizer que também eles gostavam de gases venenosos, eles também gostavam de dar golpes de marretadas na cabeça para ver quantas marteladas o crânio ele aguentava. A esterilização, muitas mulheres eram obrigadas a, vamos dizer assim, a usarem drogas, né? Uma droga não é as drogas que a gente conhece, não. Drogas são remédios realmente, né? Que também é uma droga. Cirurgias para retirar o útero e também raio-x, porque uma mulher, se ela for exposta muitas vezes a raio-x, pela radiação, ela vai ficar estéril, ela não pode ser mãe, né? A altura e pressão, a pessoa ela era colocada sobre alta pressão, uma baixa pressão, né? E ela acabava então morrendo, ficava vários dias pendurada. Também nós vamos dizer que eles gostavam de colocar, de usar crianças como cobaias, né? Vamos ter o congelamento, uma pessoa, ela era colocada em uma água bem gelada para ver quanto tempo uma pessoa ela ia resistir, um soldado ia resistir em uma água congelada, né? Geralmente era de 3 horas ou até a morte que essa pessoa ia ficar. Havia também os experimentos de veneno, a água do mar que era injetada no corpo para ver quanto tempo uma pessoa conseguiria resistir em alto mar, tomando água do mar realmente, né? Então eles morriam desidratados. E havia também as crianças que eram subnutridas, não é? Que não eram alimentadas. Eles também colocavam o tétano e a gangrena, né? Injetado no corpo, faziam um corte e colocavam então a doença. E depois eles tentavam criar um remédio para resolver. Um microbiótico, né? Que é a sulfonamidas, certo? A gente vê também aqui outras experiências. Eles cortavam as pernas das mulheres e colocavam cacos de vidro. Então aquele caco de vidro ele se ia espalhando. E a gente vê que uma das piores mortes que existiram durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler ele criou os chamados campos de concentração, que eram locais em que homens, crianças, idosos, mulheres eram enviados, muitos para trabalharem e outros também para serem mortos. Nós vamos dizer que por toda a Europa foram construídos 20 mil campos de concentração. Havia uns de transição, de passagem, né, que eles ficavam temporariamente. Havia os campos de trabalho e havia também os campos de extermínio, como o maior de todos era um que ficava na Polônia, chamado de Auschwitz. A gente vê que a pior morte que existia nos campos de concentração era uma câmara de gás, onde eles eram enviados dizendo que iam tomar um banho e, na verdade, eles fechavam as portas e em cima colocavam veneno para que eles, então, pesticidas, para que eles, então, morressem envenenados. Então, é assim que a gente finaliza nossa aula sobre os governos totalitários, que eram governos autoritários, que surgiram depois da Primeira Guerra Mundial, porque as pessoas estavam desesperadas e colocaram pessoas autoritárias, acreditando que ele ia resolver
todos os problemas. Não resolveu, né? Eles eram pessoas mais e autoritárias. Esses governos surgiram na Rússia, com Stalin, na Itália, com o fascismo, com Mussolini, na Alemanha, com Hitler, com o nazismo, e vamos ter também em Portugal, e vamos ter também lá na Espanha, ok?